Oi, então, hoje nós vamos apresentar o artigo Compreendendo o papel das preparações homeopáticas de Halvofa serpentina nos parâmetros de estresse oxidativo do tecido cardíaco de ratos machos hipertensos induzidos pelo sal-DOCA, uma abordagem experimental. O grupo é formado pela Amanda, pela Ana, pela Bruna, pela Emily, pela Fernanda, pela Eide e pelo Lucas. Então, para contextualizar um pouco o artigo, as doenças cardiovasculares, elas são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos que acometem grande parte da população mundial. Segundo a OMS, nos últimos 20 anos, a doença do coração e as complicações decorrentes de eventos cardiovasculares é a principal causa de óbitos. E a causa de ataques cardíacos e AVC geralmente são uma combinação desses fatores de risco, né? Como o uso de tabaco, dietas inadequadas, obesidade, sedentarismo, uso nocivo de álcool, hipertensão, diabetes e hiperlipidemia. Ao mudar esses fatores comportamentais associados a um tratamento medicamentoso, elas podem ser prevenidas ou tratadas. E para isso, vários medicamentos são utilizados, e entre eles a gente tem os medicamentos à base de planta, podendo ser alopático ou homeopático. Então, essa aqui é a nossa planta, é a Halvofa serpentina, que pertence à família Apocynaceae. Tem registros que ela é utilizada em práticas médicas desde a antiguidade. A parte utilizada dela é a raiz, que conta com a presença de flavonoides, saponinas e os alcaloides. E o principal alcaloide, que foi o estudo do artigo, é a reserpina, que é justamente o que tem efeito antihipertensivo. Então, agora falando um pouco do nosso estudo, ele foi realizado na Índia e ele foi publicado em 2021. E ele avaliou o efeito das preparações homeopáticas da Halvofa serpentina em diferentes potências dos parâmetros de estresse oxidativo em animais hipertensos. Então, como a Eide falou, a Halvofa ela tem uma grande variedade de alcaloides, só que a reserpina é o mais prevalente. E o estresse oxidativo está presente em muitas condições patológicas, como, por exemplo, a hipertensão, a aterosclerose. E a reserpina ela é conhecida justamente por elevar esse estresse oxidativo. Então, baseado no princípio da semelhança da homeopatia, ela se torna uma molécula adequada para o tratamento desse tipo de disfunção. O estudo ele avaliou as potências Q, que no caso é a 50 milesimal, a 30 centesimal e a sexta centesimal. Na metodologia, o estudo eles utilizaram camundongos e eles foram divididos em 6 grupos e cada grupo teve diferentes esquemas terapêuticos. O grupo 1 e 2 eles atuaram como controles. O grupo 3, 4, 5 e 6, todos eles receberam a desoxicorticosterona, que foi o sal-DOCA, que é para induzir a hipertensão nesses animais. O grupo 3, eles utilizaram apenas o veículo das preparações homeopáticas também para atuar como um controle. O grupo 4 recebeu a formulação com a Halvofa serpentina na 50 milesimal. O grupo 5 recebeu a 30 centesimal e o grupo 6 recebeu a sexta centesimal. Então, falando agora sobre os resultados do estudo. Esse quadro aqui, ele apresenta o efeito, né, da Halvofa serpentina nos níveis séricos de triglicerídeos, colesterol e HDL dos ratos. Então, como a gente pode ver, não teve uma alteração significativa nesses níveis séricos de triglicerídeo e de colesterol. Já no HDL, foi obtida uma elevação significativa nos ratos do grupo 6, quando comparado ao grupo 3, que é o grupo de controle. O estudo ele fez uma comparação entre os parâmetros de estresse oxidativo das fases pós-mitocondrial, que é o PMF, e a fase mitocondrial, que está indicado por MF. E aqui eles analisam os níveis de peroxidação lipídica e das carbonilas. E pelos gráficos a gente consegue perceber que em todos os grupos houve uma diminuição em resposta ao tratamento com a Halvofa serpentina. Também foram analisadas a atividade cardíaca das enzimas antioxidantes em resposta aos medicamentos utilizados. Então, tem a catalase, o superóxido dismutase, glutationa peroxidase. E também na fase pós-mitocondrial e na fase mitocondrial. E daí aqui por esse quadrinho comparativo, a gente consegue ver a resposta das enzimas frente às medicações utilizadas. Então, a atividade do superóxido dismutase na fase pós-mitocondrial do tecido ventricular foi elevada
em resposta à medicação de potência Q, o RNA mensageiro e os produtos traduzidos da enzima superóxido dismutase, eles foram elevados em resposta ao medicamento de potência Q e do 30C também. E já na fase mitocondrial, teve uma redução no nível de resposta da potência 30C. E a catalase, ela tem uma resposta dupla, então a atividade dela foi regulada positivamente e negativamente, né? Positivamente foi na fase pós-mitocondrial e negativamente na fase mitocondrial, em resposta ao tratamento dessas drogas. E por último, a atividade da glutationa peroxidase na fase pós-mitocondrial. Do tecido ventricular, ele diminuiu nas potências 30C e 6C. E teve a atividade elevada em resposta à potência 6C. Discussão. Então, embora a homeopatia esteja em prática há mais de 2 séculos, como modo alternativo de tratamento para várias doenças em vários países, incluindo na Índia, a eficácia da homeopatia ainda é objeto de debate. Por esse motivo, faltam estudos experimentais bem desenhados e ensaios clínicos rigorosos. São outros entraves para sustentar a credibilidade da homeopatia como modalidade terapêutica alternativa. Então, seguindo essa lógica, uma solução para resolver tais contradições é realizar estudos experimentais bem desenhados, seguidos de grandes ensaios clínicos rigorosos para validar a eficácia da homeopatia. Então, o modelo Rato-Doka, SAL, é um modelo padrão mundialmente aceito para testar a eficácia de diferentes compostos naturais e sintéticos, como agentes terapêuticos para tratar a hipertensão. E nesse estudo foi apresentado que o nível de colesterol HDL aumentou em resposta à administração de preparações homeopáticas da 30ª centesimal de Rolfia serpentina, no grupo 4, que pode ser útil na redução do risco de doenças cardiovasculares. Também os estudos bioquímicos e fisiológicos e farmacológicos estabeleceram uma conexão distinta entre estresse oxidativo induzido por ROS e a fisiopatologia cardiovascular, incluindo a hipertensão. E o aumento dos níveis de LPX e PC, juntamente com mudanças consideráveis nas atividades das enzimas antioxidantes, SOD, CAT e GPX, no tecido cardíaco de ratos experimentais, sugerem a indução desse estresse oxidativo. E essas reduções dos níveis de LPX e PC teve a restauração de enzimas antioxidantes em níveis normais no coração dos ratos tratados com SAL-DOCA, por preparação homeopática da Rolfia serpentina. Indicam os efeitos antioxidantes e antihipertensivos da droga. E o resultado mais importante do estudo é que as preparações homeopáticas de Rolfia serpentina não apenas atenuam a pressão arterial em ratos hipertensos, induzido pelo SAL-DOCA, mas também protegem o tecido cardíaco do estresse oxidativo, associado à hipertensão. Então, embora diferentes potências de Rolfia serpentina exibam seus efeitos sobre parâmetros de estresse oxidativo do sistema de defesa antioxidante em ratos hipertensivos, esses resultados fornecem uma importante base farmacológica para o uso terapêutico do medicamento, preparado homeopaticamente, e na hipertensão e estresse oxidativo associado. Como conclusão, então, sobre o estudo feito, então sugere que o medicamento homeopático Rolfia serpentina reduz a hipertensão e o estresse oxidativo associado no tecido cardíaco, assim modulando o sistema de defesa antioxidante. Então, como um artigo complementar, a gente escolheu a atividade antihipertensiva e hiperlipidêmica do extrato metabólico aquoso da Rolfia serpentina em ratos albinos. Então, nesse artigo, ele é muito parecido com o que a gente apresentou, e ele faz a utilização, então, da droga Rolfia serpentina para o tratamento da hipertensão, e ele traz também
que ela contém o alcaloide também muito importante, né, como a reserpina, onde ela vai fazer, então, a produção do efeito do antihipertensivo. Então, aqui foi utilizado também na pesquisa 30 ratos, né, albinos, e foi dividido, então, em 5 grupos. Então, o primeiro grupo foi o controle, ele recebeu também uma dieta normal e à base de água e sal. O segundo grupo, ele foi controle positivo, recebeu apenas 8% de cloreto de sódio, dieta adicional. E o grupo 3 recebeu, então, um medicamento alopático, que foi o atenolol, por via oral, de dosagens de 50 mg por quilo de peso corporal, diretamente ao longo da dieta rica de sal. E daí o grupo 4 e 5 foi utilizado o extrato da Halvophia serpentina. Então, a partir disso, a pressão arterial sistólica e diastólica médias foram significativamente, aproximadamente 0,05, diminuídas nos grupos de 3, 4 e 5, em comparação ao grupo 2, que ao longo dos dias dos experimentos era um pouco aumentada. Então, além disso, os resultados revelaram que a pressão arterial sistólica e diastólica foi significativamente menores que o grupo 4 e 5, que recebeu o extrato da serpentina. E em comparação com o grupo que recebeu a droga padrão, então, além disso, foi relatado que não houve diferença significativa, então, entre os grupos 4 e 5. Então, a partir disso, tem um gráfico de resultados, que foi, então, comparado a partir dos grupos, o colesterol total, HDL, o LDL e o volume de LDL. Então, no colesterol total, dá para ver que, para o grupo 2, teve um aumento bem significativo em comparação aos demais. Já no grupo do HDL, então, os grupos que recebiam a Halvophia serpentina, eles tiveram uma melhora mais significativa. E em comparação ao LDL, o grupo 2 apresentou uma melhora e no volume de LDL também o grupo 2, que era o controle positivo, também tinha uma melhora. Então, como conclusão, a Halvophia serpentina é um dos fitoterápicos naturais com amplo aspecto de efeitos terapêuticos. E os resultados do presente estudo também revelam que o efeito hipertensor e polipidêmico do extrato metabólico da Halvophia serpentina em ratos albinos não acomete nenhum dano tanto no fígado quanto no rim, e que ainda precisa de um pouco mais de estudos para comprovar que essa planta ela é adequada como antihipertensivo. Mas no presente trabalho do artigo que foi pesquisado, ele conseguiu apresentar uma grande melhora e desenvolvimento dos ratos que eram hipertensos. Então, aqui está referências dos 2 artigos que foi utilizado para a apresentação. A gente agradece e muito boa noite.